Olá irmão que acompanha o canal, tudo bom com você, com a sua família, com a sua unidade? Espero realmente que sim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de escrituras aqui no canal Templo São Paulo Leste. Como sempre, vamos dar continuidade ao estudo do livro de Doutrina e Convênios. Hoje vamos estudar as sessões 64, 65 e 66. Iniciando pela 64, é claro, o que nós podemos aprender? Essa revelação foi dada por meio de Joseph Smith, o profeta, em 11 de setembro de 1831. Ele se preparava para se mudar para poder continuar o trabalho de tradução da Bíblia. E um grupo de irmãos recebeu ordem de ir para Sião com muito zelo. Na sessão, o Senhor inicia chamando os líderes da igreja para saberem a vontade dele e do Senhor, que os líderes deveriam vencer o mundo e que ele assim iria perdoar os pecados deles e ser misericordioso. E Joseph Smith continuava, claro, dirigindo a igreja, pois ele era o profeta. E uma coisa interessante, tanto ele como todos os outros profetas, nenhum deles foi perfeito. Todos eles tiveram algum momento de fraqueza e tal, porque ninguém é perfeito, mas eles, claro, não cometeram erros assim gritantes ou gravíssimos, porém eles foram se superando, foram se aperfeiçoando para poderem chegar até o nível que chegaram. E mas o Senhor, ele é misericordioso também para todos a quem ele perdoa, quem confessa e abandona os seus pecados. Então todos nós temos que confessar perante ele e ele nos orienta. Vamos, assim como ordenou os primeiros líderes da igreja, o que vão ver que o conselho serve ainda para nós. O versículo 8 primeiro. Meus discípulos nos dias antigos procuraram pretextos uns contra os outros, e em seu coração não se perdoaram, e por esse mal foram afligidos e severamente repreendidos. Havia algumas situações em que alguns irmãos acabavam sendo intolerantes com outros irmãos, e isso nós também temos a tendência ou temos também a tentação de acabar não sendo intolerante com uma pessoa, mas nós devemos sim ser tolerantes para que a gente possa desenvolver a habilidade de ser calmo, ser manso, pacífico e podemos nos ajudar uns aos outros. Como sempre falo, não é fácil, mas vale a pena. Então o Senhor aqui deixa muito bem claro, a gente não deve ficar buscando erro nas outras pessoas. É claro que se a gente procurar erro em alguma pessoa, a gente vai encontrar, porque ninguém é perfeito, inclusive nós mesmos. Porém, se ao invés de a gente procurar defeitos, principalmente nos nossos familiares, se ao invés disso a gente procurar ressaltar as qualidades, nós com certeza também vamos encontrar muitas, e acredito eu, vamos encontrar muito mais qualidades do que defeitos, e melhor a gente vai poder ajudar outra pessoa e acabar nos ajudando também. Então que nós não fiquemos procurando defeito uns nos outros, mas que procuremos nos ajudar uns aos outros. O versículo 9. Portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros, pois aquele que não perdoa seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Não há nenhuma dúvida, todos devem perdoar. O Senhor deu exemplo, perdoando e pedindo ao Pai Celestial que perdoasse aqueles que o crucificaram. Ele
Claro, foi uma situação difícil, é claro, você vai dizer, irmão Ari, mas Jesus é perfeito. Nós não somos perfeitos, mas para que a gente possa atingir e nos aproximar dessa perfeição, temos que realmente procurar nos perdoar uns aos outros e entender que todos têm erro, todo mundo tem suas falhas e que nós também devemos procurar, assim como na outra questão, também ajudar as outras pessoas a entender que nós também somos falhos. Às vezes, querendo ou não, a gente pode acabar magoando outra pessoa. E do mesmo jeito que nós gostamos de ser perdoados e compreendidos, também devemos também perdoar uns aos outros. O Senhor fala, a gente não deve guardar rancor, guardar mágoa, porque isso muitas vezes acaba até se tornando um ódio e que pode levar a pessoa até cometer erros hediondos, como eu já vi muito acontecer, e tenho certeza que você conhece pelo menos uma história de raiva que passou para ódio que acabou de uma forma trágica. Não é verdade? Então que a gente possa evitar que o ódio ou o rancor fiquem crescendo e nos dominando. O versículo 10. Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. A gente não tem nem a mínima dúvida, não tem nem questionar. O Senhor, Ele é perfeito, Ele está deixando bem claro, Ele vai perdoar a quem Ele quiser, mas nós devemos nos perdoar uns aos outros. Mais uma vez dizendo, não é fácil, mas vale a pena. Continuando a sessão, o Senhor explica a importância de se confessar. Já falamos isso outras vezes. A gente deve se confessar para o bispo, se for o caso, para o presidente da estaca, porque se for o caso, eles podem dar uma disciplina. Lembrando que a disciplina não é para punir ou castigar a pessoa, mas para que ela possa entender a gravidade de seus erros e para que ela possa retornar ao caminho das bênçãos da expiação de Cristo em suas vidas. É claro, caso você tenha cometido, a gente se comete intencionalmente o erro contra outra pessoa, a gente também deve confessar, olha, fui eu, e procurar se redimir. E lembrando que nós não devemos pedir para uma pessoa se confessar. Irmão, fala para mim, eu falo para o bispo, ou irmã, conta para mim que eu conto para o bispo. Não. A pessoa que deve diretamente procurar o bispo para poder receber ajuda se for um erro de dignidade pessoal. Certo? E após o Senhor também ele explica a importância do dízimo. Vamos ler agora o versículo 23. Eis que o tempo presente se chama hoje até a vinda do Filho do Homem, e em verdade é um dia de sacrifício e um dia para o dízimo de meu povo, pois aquele que paga o dízimo não será queimado na sua vinda. A promessa que o Senhor faz, né? Quem devolve o dízimo integralmente vai ser bem protegido na ocasião da segunda vinda e vai ter suas bênçãos garantidas. Lembrando que o Senhor não se importa com valores. Para o Senhor, tanto faz a pessoa devolver, fazer R$1, se for sua renda, claro, ou se for R$1.000, o dízimo é 10%, como aprendemos na Bíblia Sagrada, e para o Senhor que o mais importante é o coração, é fazer com fé, mais uma vez dizendo, sempre vale a pena repetir, o caso da pobre viúva que doou 2 moedas apenas. Perante os homens a oferta dela foi a menor, mas para o Senhor a oferta dela sim foi a maior, porque ela deu tudo que tinha e ela deu de coração, ela deu com integridade, ela não deu para ser louvada pelos homens. E o Senhor sabia disso, por isso ressaltou.
que a oferta dela sim foi aceita por ele e pelo Pai Celestial, lógico. E depois ele explica sobre o fim do mundo, o versículo 24. Porque depois de hoje vem a queima, falando a maneira do Senhor. Pois em verdade eu digo que amanhã todos os soberbos e os que praticam iniquidade serão como um restolho. E queimá-los-ei, pois sou o Senhor dos exércitos, e não pouparei quem permanecer em Babilônia. Está muitíssimo também bem claro, o Senhor está falando, né, que o dia da sua vinda vai destruir tudo que for ruim, tudo que for iníquo, e fala que as pessoas iníquas, as pessoas que praticam iniquidade estão numa situação difícil, e ele fala assim, ai de quem permanece em Babilônia. Recordando, Babilônia era uma cidade tão iníqua, tão cheia de pecado, que acabou virando símbolo disso, de pecado e iniquidade. Porque acontecia lá coisas tão absurdas que por isso ela acabou ficando com esse apelido, de um lugar realmente iníquo, um lugar terrível. Então eu estava falando aqui, sair de Babilônia, sair do mundo, sair do pecado, sair da iniquidade. Aí o versículo 27 aconselha a não contrair dívidas. Então, desde aquela época, a igreja, e o Senhor, por ela, nos ensina que nós não devemos ficar fazendo dívidas, que a gente deve pensar muito bem e viver de acordo com nossos rendimentos, de acordo com o nosso salário, não ficar se preocupando com coisas caras, coisas supérfluas e tal. Então, olha só, esse conselho já tem quase 200 anos e continua válido agora como foi naquela época e com o passar do tempo. Então, o conselho do Senhor. Uma coisa, é claro, uma pessoa, irmão Ari, mas e se eu quiser fazer uma prestação para ter a minha casa própria, o imóvel próprio, aí tudo bem, é uma prestação que vale a pena, porque é algo que é seu, uma casa própria, um imóvel próprio, é algo que vai ser seu e depois não vai poder ser tomado. Agora, fazer dívida porque quer ter um carro luxuoso ou porque quer ter festas, viagens luxuosas, entre outras coisas, exemplos que a gente pode citar, de jeito nenhum. A gente, claro, outra coisa também séria, se for para pagar uma consulta médica, um tratamento, uma medicação ou uma cirurgia, um tratamento dentário, aí é uma outra situação. Mas coisas supérfluas nem pensar, porque a dívida é uma coisa que começa pequena, mas depois ela cresce, que acaba se tornando um monstro que causa erros e danos terríveis depois para a pessoa. Aí o versículo 29 aconselha a fazer tudo de acordo com a vontade do Senhor. Já falamos isso outras vezes, vamos repetir. A gente deve procurar sempre a ajuda do Senhor, porque Ele é perfeito em todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas e nós não. O nosso intelecto e nossa visão, capacidade é nada perante Ele. Como o sábio disse, nós que dependemos do relógio para controlar o tempo, queremos dar conselho para o Senhor do Universo. Então, que nós sempre possamos aceitar a ajuda do Senhor e fazer tudo de acordo com a vontade dEle, porque esse é o exemplo que Cristo deixou desde a época do Conselho dos Céus. Por isso o plano de Cristo foi aceito, porque Ele disse, Pai, faça-se a Tua vontade. Essa deve ser a nossa atitude, sempre, Pai, faça-se a Tua vontade. E os obedientes, eles têm, claro, suas bênçãos garantidas, e enquanto que os rebeldes vão perder. E aí o Senhor vai fazer uma advertência aqui nos versículos 39 e 40. Vamos ler?
e por eles por-se-ão à prova os mentirosos e hipócritas, e conhecer-se-ão os que não forem apóstolos e profetas. E até o bispo, que é um juiz, e seus conselheiros, se não forem fiéis em suas mordomias, serão condenados, e outros serão postos em seu lugar. Que conselho! O Senhor está deixando muitíssimo bem claro que os mentirosos e os hipócritas, eles vão acabar caindo. E eles vão acabar uma hora ou outra sendo desmascarados. Então, que tenhamos cuidado com pessoas hipócritas. E também fala aqui no versículo 40, que até o juiz e seus o bispo, perdão, o bispo é um juiz de Israel. Mas o bispo, assim como outros chamados, sempre tenhamos em mente que o bispo ele não está lá. Às vezes a gente tem uma admiração muito grande pelo irmão que é o bispo, que é o presidente, mas nós devemos lembrar que nós não estamos na igreja para adorar a eles, um líder ou qualquer outra pessoa. A gente deve sempre adorar a Deus. E qual é o conselho que fala? Porque se a pessoa não adianta ter um chamado e não permanecer fiel. Se não for fiel, vai acabar sendo condenado e vai perder o chamado para outras pessoas, outros irmãos. Então isso é muitíssimo bem forte. O bispo ele não está lá para se sentir o dono da ala, para se sentir o dono das pessoas, não. O bispo está lá para ajudar. E todos nós, em nosso chamado, a gente deve se lembrar sempre da humildade, que a humildade sempre vai nos ajudar e vai nos fazer exercer melhor com o cargo que a gente possa vir a ter na igreja e em outros lugares também. A humildade sempre é mais eficiente. Então, o que você achou desses versículos? Né? Deixa aí no seu comentário. Quero ouvir, hein? Quero ler depois. E aí a sessão ela é concluída falando da prosperidade de Sião. Aí agora na sessão 65, revelação também dada por meio de Joseph Smith, o profeta em Aira, em 30 de outubro de 1831. O Senhor ele chama todos a preparar seu caminho. Vamos ver também que o conselho que foi dado para os irmãos naquela época também serve a nós. Versículo 2. As chaves do reino de Deus foram confiadas ao homem na terra, e daí rolará o evangelho até os confins da terra. Como a pedra cortada da montanha sem mãos, rolará até encher toda a terra. Essa sessão, esse versículo, está falando a respeito da chave do sacerdócio. O profeta tem todas as chaves do sacerdócio. E nós, os homens, cada um é um adulto, depois de ter recebido o sacerdócio arônico, que é o menor preparatório, recebe o sacerdócio maior. Nós também temos chaves para nós mesmos, nossa família, nosso chamado, e o profeta tem para toda a igreja. Então a gente deve respeitar. Aí ele está citando, né, que aquela escritura que é até famosa, lá em Daniel 2, 44 e 45, que o profeta Daniel, ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor, e essa escritura fala, Daniel 2, 44 e 45, fala, é uma profecia a respeito da igreja, da sua restauração aqui no mundo, que ela começou pequena, mas agora ela já tem quase todos os lugares do mundo, do planeta. Nós, toda a conferência, temos visto templos sendo anunciados. Isso demonstra o crescimento da igreja e o cumprimento da profecia desse grande profeta da Bíblia, Daniel. Tá bom? Então, muito importantíssimo. Olha como é a gente estudar as Escrituras e a gente adquirir o conhecimento. E aí depois ele também fala a respeito da segunda vinda e do milênio.
Vamos ler agora o versículo 5. Invocai o Senhor para que seu irmão siga pela terra e seus habitantes recebam-no e estejam preparados para os dias que virão, nos quais o Filho do Homem descerá no céu, revestido do esplendor de sua glória para encontrar o reino de Deus que está estabelecido na terra. Esse reino estabelecido na terra é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. E fala, sem deixar nenhuma dúvida, que quando Cristo voltar vai ser em grande glória, vai ser com grande poder e todos vão reconhecer e todos vão testemunhar que Ele realmente é o Cristo e que está no dia da sua segunda vinda. E dia glorioso, eu sou ansioso por esse dia. E você? Conta aí. Aí agora a sessão 66. Essa revelação também foi dada por Joseph Smith em Orange no dia 25 de outubro de 1831 e que era inclusive o primeiro dia de uma importante conferência e a recebeu por solicitação do irmão William McLean. E o Senhor reconheceu o esforço desse irmão e fala para ele, versículo 2. E em verdade eu te digo, bem-aventurado és tu por receberes meu convênio eterno, sim, a plenitude do meu evangelho enviado aos filhos dos homens, para que tenham vida e tornem-se participantes das glórias que serão reveladas nos últimos dias, como foi escrito pelos profetas e apóstolos da antiguidade. Então o Senhor está falando aqui do novo e do eterno convênio. O convênio eterno que é o Evangelho, assim como pode ser feito pelos profetas e apóstolos da antiguidade, pode ser feito agora nesses últimos dias. Só que, mas mesmo assim, esse irmão William, ele foi orientado a se manter firme e se arrepender daquilo que não agrada ao Senhor. Esse irmão, como todos nós, ele tinha suas falhas, cada um tem a sua fraqueza, cada um tem seu ponto fraco, mas o Senhor o advertiu para que ele se corrigisse, porque como ele iria poder dar continuidade ao seu trabalho e servir no Evangelho se ele não procurasse vencer suas fraquezas, suas dificuldades. E os élderes deviam pregar, eles foram chamados. Esse irmão e entre outros também foi chamado. Vamos ler agora no versículo 5. Eis que em verdade eu te digo que é minha vontade que proclames o meu evangelho de terra em terra e de cidade em cidade, sim, nas regiões circunvizinhas onde ainda não tiver sido proclamado. Também o irmão de Joseph Smith estava nessa viagem, Samuel Harrison, e desde então o trabalho missionário é feito, as missões são organizadas, com o crescimento da igreja, novas missões foram sendo surgidas, com um número de aumento de missionários também, e isso ajuda. A gente deve levar o evangelho a todas as pessoas, cada um de nós pode ser um missionário. A gente pode agora, como sempre falo, usar as redes sociais para poder ajudar no evangelho, para poder fazer a divulgação da obra missionária, porque isso ajuda ao crescimento da igreja e antecipa a segunda vinda. E eles também receberam vários conselhos, e nós vamos ver algum aqui agora no versículo 9. E impõe as mãos sobre os doentes e recuperar-se-ão. Não regresses até que eu, Senhor, te ordene. Sê paciente na aflição. Pede e receberás. Bate e ser-te-á aberto. Conselho, um versículo pequeno, mas ele deixa muito bem claro. Impõe as mãos para quê? Para dar as bênçãos de cura
e conforto para enfermos e aflitos, para que essas pessoas pudessem se recuperar. E o Senhor disse, não regressar, não voltar antes do momento que fosse o ideal e que ele ordenasse. E também ele fala, né, ser paciente na aflição. Pela experiência que eu tive de ser missionário, eu digo, não é fácil. A gente é bombardeado de todos os lados, inclusive moralmente, principalmente moralmente, e servir uma missão realmente não é fácil, mas vale a pena. Nada na vida é fácil, e ainda mais no Evangelho, mas vale a pena realmente a gente se dedicar. E no momento de aflição é aí que a gente deve buscar a ajuda do Pai Celestial. Ele quer nos ajudar. Temos que ter consciência disso. Ele quer e vai nos ajudar, temos que o procurar. E fala, pedir e receber, bater e ser-vos aberto, ou seja, pedir. E como podemos pedir? Através da oração, que é o nosso meio de comunicação com o Pai Celestial. E aí também a sessão termina, né, falando que nós temos, que eles tinham e nós também temos que magnificar os seus chamados e perseverar até o fim. E sempre que recebemos o chamado, a gente deve fazer o nosso melhor para podermos ajudar na obra do Senhor. E deixa bem claro que essas palavras são deles. Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero que você goste, que possa te edificar bastante. Eu a deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E faço o convite, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você conhece, vamos ajudar no crescimento da igreja. E um grande abraço, até a próxima, tchau.